Você já pensou em trabalhar 4 dias por semana? Algumas pessoas já estão pensando nisso pelo mundo. Na Islândia, por exemplo, foi realizado o maior estudo de diminuição de horas de trabalho. De 2015 a 2019, 2.500 islandeses tiveram expedientes de 35 ou 36 horas por semana, sem redução de salários. Como resultado, os trabalhadores aumentaram a produtividade e a sensação de bem-estar. Mas será que isso daria certo no Brasil? Eu sou Amanda Calazans e neste vídeo eu vou te explicar como funciona uma semana de trabalho de 4 dias. Em 1919, a Organização Internacional do Trabalho definiu que a jornada deveria ser de 8 horas diárias e 48 semanais, o que já representava um avanço porque, antes disso, o expediente poderia ter até 18 horas por dia, a depender da fábrica. Em 1935, a recomendação da organização passou a ser de 40 horas semanais, uma referência que é seguida até hoje. No entanto, países menos desenvolvidos costumam ter uma jornada de trabalho maior que países mais desenvolvidos. Mesmo sendo um país rico, a Islândia, em 2015, tinha carga horária semanal maior que os outros países nórdicos. Então, a redução de jornada já era uma demanda dos sindicatos de lá. Isso deu apoio aos estudos da semana de 4 dias de trabalho. O experimento começou com órgãos públicos por causa do maior nível de estresse nesses locais, mas depois alcançou escritórios, escolas e hospitais. Para participarem dos testes, as organizações precisavam planejar como poderiam manter o mesmo nível de resultado em menos dias, além de se comprometer a não reduzir os salários. Também era importante definir uma maneira para avaliar os números do período. O principal resultado dos ensaios foi a manutenção ou aumento da produtividade. Isso foi possível graças a algumas estratégias de otimização do tempo no trabalho. Eu vou te dar alguns exemplos. Organizar melhor o que se vai fazer durante o expediente, delegar mais, deixar para resolver assuntos pessoais fora do horário de trabalho, fazer menos reuniões, substituindo algumas delas por e-mails, por exemplo. Mas se as reuniões forem mesmo necessárias, elas devem ser mais curtas e mais focadas. E sabe aquela pausa para o café? Para a redução de jornada funcionar, ela deve ser mais rápida também. Nas escolas, escalonar os intervalos, de maneira que menos funcionários sejam necessários para supervisionar as crianças. Outro ponto é a digitalização dos serviços, uma mudança que todos nós conhecemos melhor durante a pandemia. E a adaptação de turnos, por exemplo. Se há menos demanda no fim do dia, os funcionários passariam a sair mais cedo para concentrar a produção de manhã. E, finalmente, escolher um dia da semana de menor demanda para sair mais cedo ou mesmo não trabalhar. O segredo, segundo os pesquisadores, é ter flexibilidade. Flexibilidade em como as tarefas serão concluídas e flexibilidade em como as horas de trabalho serão definidas. Além da produtividade, a sensação de bem-estar dos participantes aumentou durante o período de testes. A OCDE considera esse equilíbrio entre horas de trabalho e horas de lazer fundamental para uma vida melhor. Os islandeses ainda observaram benefícios até para a igualdade de gênero. É que, passando um tempo maior em casa, os maridos se dedicaram mais às tarefas domésticas. Com tantas vantagens, no final da experiência, os trabalhadores demandaram uma semana mais curta de trabalho, agora para valer. Hoje, 86% dos contratos da Islândia já estão em um regime menor. Atualmente, existem iniciativas de redução de jornada, pelo menos na Espanha, no Japão e na Nova Zelândia. No Brasil, o limite de trabalho é de 44 horas semanais, mas nada impede as empresas de reduzirem a escala. Novidade no mercado de trabalho. O Brasil deve começar a testar a semana de 4 dias no segundo semestre. Empresas de várias regiões do planeta, notadamente as mais ricas, estão experimentando a carga semanal reduzida e seu impacto na produtividade. Portugal, esta semana, entrou para esse seleto clube. Funcionários de cerca de 40 empresas passarão a ter 3 dias de folga na semana ao invés de 2. A iniciativa conta com o subsídio do governo português. A ideia da semana de trabalho de apenas 4 dias não é nova. Pilotos já foram realizados no Japão, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Islândia, Suécia, Bélgica, Espanha, agora Portugal e nos Emirados Árabes. A África do Sul também vai aderir. Uma pesquisa em 3 países onde o modelo foi testado apontou melhora nos indicadores de produtividade e bem-estar.
A receita das companhias cresceu cerca de 8% durante o teste e 38% em relação ao mesmo período do ano anterior. E a quantidade de faltas dos funcionários caiu. Por aqui, os testes vão começar em breve. A diretora da organização que coordena o projeto diz que 300 empresas demonstraram interesse no tema, mas o piloto deve reunir entre 40 e 50 companhias. Segundo ela, mais do que tirar um dia de trabalho, é preciso redesenhar as atividades, como a quantidade de reuniões, para tornar a rotina mais produtiva. A gente sabe que primeiro a gente tem que desmistificar algumas crenças, né? A gente tem muito o glamour do workaholic, então, de que trabalhar muito em excesso é ser produtivo, porque o que a gente entende hoje é que tá todo mundo sobrecarregado, mas no final a gente não está produzindo muito, a gente não está super produtivo e a gente também não está com bons indicadores de saúde mental e bem-estar. Então, algo precisa ser revisto nisso, né? A iniciativa não tem um modelo único. Alguns países mantiveram a quantidade de horas semanais em menos dias de trabalho, enquanto outros reduziram a jornada e os dias. Em comum, os projetos colocam em xeque a forma tradicional de medir a produtividade de um trabalhador pelas horas que ele passa na empresa. Para este advogado, os testes são importantes para ver, na prática, se a jornada reduzida funciona e em quais setores. Antes da pandemia, a resistência das empresas, inclusive com relação ao trabalho virtual, ao trabalho remoto, ao trabalho à distância, você sabe disso, eram monstruosas. Uma pandemia mudou tudo e trouxe, inclusive, aumento de produtividade para os trabalhadores que estão à distância, com uma melhoria de qualidade de vida, tanto que alguns trabalhadores nem quiseram mais voltar ou até pediram demissão porque não queriam mais voltar para o trabalho presencial. E existe uma opção das empresas também por esse modelo. É a mesma coisa com essa questão da semana reduzida.